Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Bruno Gobato, sou médico ortopedista. É um prazer estar com vocês aqui nessa apresentação. Nós vamos falar sobre novas tecnologias, ou basicamente inovação na medicina. Eu falo de Jaraguá do Sul, sou professor do curso de medicina da Estácio e Domed de Jaraguá do Sul. Trabalho com inovação já há alguns anos, já há uma década. Trabalho com codificação de aplicativos mobile, impressão 3D, realidade aumentada. Aqui vocês até conseguem ver alguma das nossas impressoras. Eu não tenho nenhum conflito de interesses nessa apresentação e o motivo dessa aula, o objetivo dessa aula, na verdade, é mostrar para vocês o que essas novas tecnologias têm na medicina. Claro que eu vou trazer um pouco mais da área da ortopedia, mas muito desse conhecimento que eu trago para vocês, ele pode ser replicado em muitas outras áreas, tá? Não digo exatamente em toda a medicina, porque a medicina ela é muito vasta, tá? Mas existem muitas áreas afins e até cabe a vocês aí abrir um pouco a cabeça para que vocês possam aprender um pouco desse tipo de conhecimento e conseguir usar isso tanto dentro do seu curso, dentro do seu do internato e até mesmo quando vocês forem residentes e médicos. Eu vou aproveitar para fazer uma propaganda. Eu tenho um curso de inovação, um curso prático, onde eu ensino praticamente tudo que eu vou mostrar para vocês aqui a fazer de forma prática no computador de vocês, com exames de pacientes de vocês. Esse QR Code que vocês estão vendo aí na tela é o QR Code do curso, então ele vai estar em alguns slides, onde vocês podem apontar e ver todas as aulas que a gente tem. Nós temos mais de 20 aulas gravadas desse curso de inovação para medicina, que eu acho que é algo novo, que provavelmente vocês não vão ver em nenhum lugar, em nenhuma faculdade, na verdade em nenhuma faculdade do mundo vai ensinar isso para vocês. Então fica aqui essa propaganda, na verdade essa dica para que vocês possam aprender um novo tipo de conhecimento e chegar com o currículo de vocês na residência, até mesmo no internato, com algo um pouquinho diferente. Então a gente vai mostrar para vocês planejamento cirúrgico em 3D, impressão 3D, a criação de algumas coisas diferentes que vocês podem criar com a impressão 3D para que vocês possam auxiliar numa cirurgia, que são guias personalizados, são instrumentos. Nós vamos falar um pouco também sobre realidade aumentada e dar uma pincelada sobre inteligência artificial. Então essa é uma aula tranquila, não tem texto praticamente, são só imagens. Então sentem e aproveitem, que é uma aula longa, bastante slide, mas muito leve da gente ver, tá? Então, a medicina, ela é muito bonita, como a gente vê essa imagem, né? Mas nem sempre ela é assim, nem sempre ela é uma carinha bonita, um rostinho bonito. Algumas vezes nós temos isso aqui é a vida de um ortopedista, tá? Esse ortopedista está retirando aí uma haste de uma perna, de uma fratura de perna, retirando o material. Bom, na nossa vida, nós não temos a carinha bonita nem sempre e também temos esses dois extremos. Nós não precisamos fazer as coisas desse jeito, tá? Nem do jeito bonitinho, nem do jeito mais tosco, mais agressivo. Muito da tecnologia está aqui para evitar que coisas como essa ocorram. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente começou com a impressão 3D. Eu comecei utilizando a impressão 3D principalmente para planejamento de algumas cirurgias, no caso aqui uma fratura de clavícula, que eu estou mostrando para vocês. E eu vou mostrar nos próximos slides, então, o nosso caminho, tá? Então a gente começou com a impressão 3D lá em 2013, tá? Já há quase aí uma década, onde a gente fazia a impressão do modelo 3D real do paciente, com base no exame do paciente, para que antes da cirurgia a gente pudesse selecionar aí o melhor implante, no caso a melhor plaquinha, né? A plaquinha que adaptasse melhor, para que eu pudesse na hora da cirurgia, tá? Não precisar fazer um corte completo, né, em toda a clavícula desse paciente, para eu ver onde que vai ficar a plaquinha na melhor posição correta. Então aqui a gente já podia ter uma noção exata da melhor forma, do melhor implante, onde colocar exatamente cada um dos parafusos. E a gente foi caminhando esse processo para fazer inclusive diagnósticos melhores. Por exemplo, esse é um exemplo de uma fratura de clavícula em AP, uma AP, aquele raio-x que a gente faz de frente, que é o que a gente faz no pronto-socorro.
Existe uma outra incidência chamada incidência de Zanca, que é uma incidência feita com inclinação. Daí, quando a gente faz essa incidência com inclinação de uma fratura de clavícula, a gente nota que já existe um certo desvio, né? Bom, e aí a gente tem que tomar uma conduta em cima disso. Mas a tecnologia está aí para que a gente possa ter mais informações. Como que eu faço para ver esse ombro de cima? Bom, eu não consigo fazer isso só com um exame de imagem e até mesmo nem mesmo com um exame de tomografia simples, só com as fotos da tomografia. Eu preciso manipular esses exames. E aí esse tipo de informação que a gente está trazendo para vocês aqui. Aprender, mostrando para que vocês aprendam a manipular os exames a ponto de vocês poderem virar essa clavícula, vocês possam ter uma visão de cima e ver exatamente como que é essa fratura. E tenho certeza que qualquer médico ou cirurgião que vê essa fratura dessa forma, que é o que a gente veria numa raio-x, teria um tipo de conduta, imaginaria que essa é uma fratura mais simples. Quando a gente olha dessa forma, já vê que tem alguma coisa diferente, que é um pouquinho mais desviado, mas quando você aprende a manipular os exames de imagem a seu favor, você consegue ter uma visão muito maior do que é essa lesão. E a partir daí também permite que a gente possa planejar, por exemplo, a cirurgia, qual platina eu vou colocar, qual parafuso, aonde vai cair cada um desses, e até mesmo levar aqui para impressão 3D e ter esses modelos impressos em 3D para que a gente possa também, na hora da cirurgia, fazer o planejamento da cirurgia. Aqui temos um exemplo, então, até de guias que a gente criou, de planejamento de uma fratura de clavícula usando a impressão 3D. Eu não vou entrar nesse detalhe. Nós estamos hoje trabalhando também com realidade mista, realidade aumentada. Aqui é um exemplo também de uma fratura de clavícula, onde a gente está utilizando um óculos de realidade aumentada, então esse é o meu campo de visão. Vocês estão vendo que eu estou posicionando antes da cirurgia o meu planejamento, os modelos 3D. Aqui o planejamento da cirurgia que a gente fez. E agora a impressão 3D da fratura desse paciente. E agora já durante a cirurgia, vocês veem a minha mão com a luva, e eu posicionando virtualmente. E o que serve isso? Eu fiz o planejamento de onde deve ficar exatamente cada um dos parafusos desse planejamento. A gente coloca isso virtualmente no nosso campo de visão para que eu saiba exatamente o que eu tenho que fazer na minha cirurgia. Então isso está posicionado, a gente consegue posicionar e o campo cirúrgico está aqui embaixo, vocês não conseguem ver porque o óculos está filmando para frente, daí a gente tem que abaixar um pouquinho a cabeça e aqui a fratura já fixada com todos os parafusos que a gente planejou. A gente pode fazer outras coisas também, por exemplo, essa é uma paciente que teve uma fratura de antebraço, estava com o osso torto, a una torta, e a gente fez um planejamento com base no outro antebraço para tentar identificar, primeiro, onde que era a deformidade desse paciente, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui da lesão, mas aqui é o planejamento completo da correção da deformidade, então a gente fez o corte do osso no computador, com base no outro exame, planejou exatamente onde vai ficar a platina desse paciente, com todos os parafusos, planejou onde vai ser o corte deste osso, para que a gente pudesse fazer essa cirurgia de forma perfeita, para que esse paciente fique com o braço perfeitamente ajustado. A gente criou esses guias, tá, que se adaptam no osso, que me dizem exatamente onde cortar, a direção, o ângulo, exatamente onde vão ficar os parafusos. Aqui um outro exemplo de uma impressão 3D de um paciente que tinha uma deformidade de cotovelo, tá? Ele tinha uma instabilidade, a gente vê que o cotovelo não está muito reduzido. Isso aqui é a tela do meu celular. Então eu consigo importar os exames, fazer esse modelo 3D e acessar do meu celular. Estou gravando do meu celular aqui. Tudo isso de forma muito simples. E aqui o exemplo então de uma impressão 3D desse cotovelo, onde a gente utilizou para avaliar essa deformidade, porque esse paciente é um paciente adolescente, ele já tinha uma deformidade na cabeça do rádio, o cotovelo dele não encaixava direito, e a gente queria entender aonde que estava essa deformidade, porque não estava muito fácil na nossa cara para entender essa lesão. Esse é um exemplo de um paciente, um quadril, um paciente adolescente, 15 anos, tem uma deformidade no quadril, e a gente fez a impressão 3D, nesse caso, por planejamento de uma correção. Esse é um outro exemplo de planejamento de um paciente que tinha uma prótese de quadril, tá? Aqui é o acetábulo, essa aqui é a hemipelve dele, esse é um paciente que tem uma deformidade muito grande. A gente também tinha que planejar exatamente, a gente tinha que botar enxerto, um monte de enxerto, para poder adaptar a prótese da melhor forma possível.
Um outro exemplo de como a gente consegue manipular, né, esses exames, aqui é uma tomografia de uma pelve, onde a gente extraiu os fêmures e a gente consegue rotacionar o quadril desse paciente. A gente consegue avaliar aqui, esse é o encaixe então do fêmur do quadril desse paciente, totalmente alterado, com o acetábulo dele. E aqui, aquele mesmo exame, né, a impressão 3D desse modelo em tamanho real, para que a gente possa fazer o planejamento cirúrgico desse paciente que tinha uma deformidade, o fêmur proximal dele é totalmente alterado, o acetábulo também com alguma deformidade. E esse é um tipo de conhecimento que está à disposição de vocês. Basta um exame de tomografia simples de qualquer paciente, a gente consegue extrair essas informações. Eu consigo colocar num 3D aqui no computador, eu consigo colocar num 3D no meu smartphone e eu consigo fazer a impressão 3D na minha casa. Até o meu filho mesmo me ajuda, muitas vezes, nessas impressões 3D, até como uma coisa muito simples. Hoje, para a gente, é rotina isso. Isso ainda não é uma rotina em todos os serviços, mas tenho certeza que quando vocês se formarem, vocês que são estudantes, daqui a alguns anos, vocês vão ter que aprender a trabalhar com isso. E é por isso que a gente está trazendo também essa orientação aí do curso de inovação. Artroplastia, que é prótese, né? É o nome de prótese. Isso aqui é um exemplo de uma artroplastia de ombro, tá? E a gente usa também esse tipo de conhecimento. Isso aqui é uma escápula, né? Uma glenoide vista de frente. Também para planejar, por exemplo, as nossas próteses. Onde tem que entrar exatamente o pino para que ele fique certinho no meio da escápula, certo? Aqui é um exemplo, então eu vou seguir um pouquinho para que vocês possam ver. Então, com conhecimento e sabendo manipular exames, a gente consegue planejar a nossa cirurgia, o nosso implante, a nossa prótese, para que ela fique no local exato, perfeito para o nosso paciente. Algo que antes era feito de forma virtual, consegue ser feito hoje de forma... algo que era feito de forma... imaginando onde que é a melhor posição na hora da cirurgia, a gente consegue planejar. Isso aqui é um exemplo, então, de uma impressão 3D de várias escápulas que vocês conseguem ver, tudo isso do mesmo paciente. A gente imprime guias que ajudam a colocar, furar essa escápula na posição exata, tá? Aqui é um exemplo, então, de uma das escápulas impressa em impressão 3D. Eu vou seguir um pouquinho. Aqui a gente já imprime essa escápula com o furinho para que eu possa, na hora da cirurgia, saber exatamente onde tem que entrar. Por que isso? Porque, na verdade, essa escápula é deformada. Então, o furo ele não é feito perpendicular, ele tem uma angulação. Então, isso ajuda muito a gente, na hora da cirurgia, a definir exatamente a melhor posição. Esse é um exemplo, então, de um guia, né? Desse guia que a gente adapta na escápula, como vocês conseguem ver aqui, e nos dizem a melhor posição. Nós estamos também utilizando realidade aumentada, tá? Isso aqui é um exemplo de uma prótese que a gente planejou. Isso aqui é um cubo, tá? É um cubo de papelão, como esse, tá até desmontado o meu aqui, que vocês conseguem imprimir na casa de vocês, numa impressora normal, e levar para a sala de cirurgia, ou para avaliar no consultório, ou planejar a cirurgia, mostrar. Aqui é um exemplo, então, do planejamento da cirurgia que a gente vai fazer, utilizando esse cubo na realidade aumentada. Eu vou mostrar para vocês mais alguns outros exemplos. Esse é a mesma cirurgia, só que agora utilizando um óculos de realidade aumentada, tá? Então a gente posicionou virtualmente a escápula desse paciente exatamente onde que a gente tem que entrar, tá? Utilizando o HoloLens, mas isso vocês podem fazer em casa. Pode ser feito com um cubo de papel como esse ou como uma folha de papel. Aqui é uma folha de papel, estou filmando o meu celular de forma gratuita, eu consigo aqui uma escápula e o planejamento de cirurgia, então eu consigo posicionar isso na minha mesa, avaliar de frente, de trás. Vocês podem ver que eu consigo entrar dentro do modelo. Aqui é uma fratura de clavícula que vocês estão vendo. Então a gente consegue avaliar isso de forma real, em tamanho real, na nossa vida, tá? No nosso escritório ou até mesmo na cirurgia. Esse é um cubo que a gente utiliza nos nossos alunos de anatomia, lá da Estácio. Então eles imprimem em casa um cubo como esse, tá? Dobram, colam, e daí eles podem ter um modelo anatômico 3D, tá? De vários modelos, a gente tem uma biblioteca de vários modelos, e o mais interessante é que esses modelos são pacientes reais. São pacientes com anatomia normal, mas alguns com anatomia alterada, pacientes com alguma fratura, com alguma deformidade, com alguma doença. Então, o mais interessante dessa tecnologia é que não é só para mostrar, não é um atlas
é paciente real. A gente extrai essas informações dos pacientes reais, tá? De exames simples de tomografia. E aqui um exemplo all-in-one, onde a gente mostra um pouco da realidade aumentada. Esse é o meu escritório, vocês estão vendo aqui gravando. Aqui é um planejamento de uma prótese de quadril. Eu estou utilizando aqui agora um óculos de realidade, prótese de ombro, um óculos de realidade aumentada. Aqui o nosso planejamento de onde vai ficar os implantes. Eu vou seguir um pouquinho mais o vídeo para frente. Aqui a impressão 3D, vocês não estão vendo que está coberta pelo holograma, mas a gente trabalhando com impressão 3D e realidade aumentada para fazer o planejamento de uma prótese de ombro. E quase tudo que eu mostro para vocês aqui é possível fazer de forma gratuita, com uma folha de papel, com um smartphone, com aplicativo de smartphone, tá? A gente consegue fazer. Esse aqui chama-se Merge Cube, tá? Que é um cubo que vocês imprimem, tá? E conseguem fazer realidade aumentada. Então aqui é um modelo desse pé e aqui a gente consegue trazer isso para a realidade aumentada. Aqui é um exemplo do meu pé, a gente vendo aqui que eu consigo mobilizar e avaliar esse tornozelo de uma forma totalmente ampla, ou a coluna, a vértebra lombar que eu mostrei para vocês, tá? Isso é feito com uma folha de papel impresso, um PDF, tá? Então, qual que é o futuro que está nos reservando? Bom, nós estamos nos reservando agora fazendo encontros virtuais. Esse é o encontro com o cirurgião da Suíça, Moritaha, é um cirurgião suíço de ombro muito conhecido. E a gente se encontrou virtualmente aqui no meu escritório para planejar uma prótese de ombro. Então ele está com o óculos dele lá na Suíça, eu estou com o meu óculos aqui e eu estou vendo ele, nós estamos conversando e nós estamos planejando, botamos virtualmente aqui modelos 3D, tá? Em cima de uma mesa e a gente está planejando, ele pega o modelo, coloca onde que ele quer posicionar e nós estamos discutindo, por exemplo aqui, qual que é a melhor opção para esse paciente. Bom, pessoal, tudo isso é feito a partir dos exames do próprio paciente e esse é o futuro que a gente vê na tecnologia. Aquele era o meu ponto de visão, agora é o ponto de visão dele, então ele gravando lá da Suíça, esse é o meu avatar, então esse é o ponto de visão do Dr. Morri, a gente trabalhando em conjunto com realidade aumentada. E aqui um conjunto de tudo, né? De planejamento cirúrgico, impressão 3D, criação de guias para a planejamento de uma prótese e aqui a realidade aumentada na minha sala, meu filho brincando com o celular e a gente aqui planejando a cirurgia de um paciente. Bom, o que tem de mais novo na medicina, não é que tem de mais novo, mas o que eu acho que tem de mais interessante é isso. Nós mais recentemente estamos trabalhando também com inteligência artificial. Eu não vou falar muito, a aula já está bem comprida, mas é um ramo bastante interessante da medicina. Vocês vão trabalhar com inteligência artificial, vocês vão trabalhar com diagnósticos associados à inteligência artificial. E a gente também trabalha com isso, a gente está ensinando no nosso curso como criar uma inteligência artificial. Esse é o link até da inteligência artificial que a gente criou, tá? Mas basicamente o que é? A gente manda para um algoritmo imagens, no caso aqui um monte de imagens de raio-x, são imagens, nesse caso eu mandei mais de 3.000 imagens dos meus pacientes lá da clínica, e a gente manda o algoritmo de inteligência artificial fazer diagnóstico, com base nessas 3.000 imagens, tá? A gente treina esse modelo, a gente faz um treinamento desse modelo, tá? E aqui, por exemplo, é um raio-x de joelho, e a inteligência artificial, eu consigo pegar, por exemplo, na internet, um raio-x, e ele consegue me dizer com 100% de certeza que esse é um raio-x de joelho, consegue dizer com 100% de certeza que é um raio-x de joelho AP e que é um raio-x normal. Aqui, a inteligência artificial avaliou que esse é um raio-x de quadril, sem saber que é um quadril, e com 56% de certeza de que é um raio-x com artrose, ela errou. Nesse caso, ela soube que é um raio-x de ombro, então ela entendeu que isso é um ombro e que é um ombro com artrose. A mesma coisa aqui, a inteligência artificial conseguiu, com 97% de certeza, dizer que esse é um raio-x de joelho com artrose, e ela está certa. Aqui com 98% de certeza que é uma fratura de ombro, e ela está certa. Aqui com 78% de certeza que tem uma artrose de quadril, e ela está certa. 76% de certeza que é uma prótese de quadril. E aí vai.
E a gente ensina a fazer isso de uma forma muito simples, tá? Eu tenho até um modelo aberto aqui de inteligência artificial. Eu vou abrir o link aqui. Eu acho que é esse link aqui. De uma inteligência artificial que a gente mostra no nosso curso, tá? Que vocês conseguem mandar, por exemplo, aqui um raio-x de quadril, tá? Para essa inteligência artificial. A gente treinou com poucas imagens, tá? Então você pode fazer com o que você quiser. Você pode mandar um monte de exames de uma lâmina de um tumor, pode mandar um raio-x de tórax, você pode mandar fotos, você pode mandar o que você quiser. E nesse caso a inteligência artificial consegue identificar se é um quadril normal ou um quadril com artrite, com artrose. Porque nesse caso eu só ensinei ela a fazer isso. Mas aqui fica aberto para vocês, tá? De uma forma muito simples, vocês abrirem a imaginação de vocês para que vocês possam utilizar e treinar os robôs de vocês de inteligência artificial, tá? E vocês vão ter que aprender a lidar com isso, porque parte dos diagnósticos de vocês vão vir baseados em inteligência artificial. Esse é o link do teste, tá? Dessa inteligência artificial que a gente criou de forma muito simples. Em 5 minutos eu ensinei o computador a dar laudo de raio-x de quadril normal e quadril com artrose. O futuro nos reserva a cirurgia robótica. Nós também estamos brincando, apesar de que não está no curso ainda a cirurgia robótica, porque ainda é um trabalho em andamento. Esse é um robozinho que a gente imprimiu aqui nas nossas impressoras 3D e a gente está tentando ensinar ele a fazer cirurgia. Quem sabe logo logo a gente consegue. Pessoal, eu queria agradecer essa aula, é uma aula bastante visual. Esse é o link, de novo, do nosso curso de inovação. Ele está numa plataforma chamada Hotmart, tá? E a gente ensina a fazer tudo isso lá nesse curso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que isso não é para todo mundo, tá? Não é para todas as especialidades, não é para todo o aluno de medicina, mas para quem gosta dessas novas tecnologias, quem gosta de inovação, acho que vai gostar bastante e vai ter um diferencial bem legal aí com esse conhecimento. Agradeço por estar aqui, foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau.